Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5. O versículo base é o versículo 18. Mas nós vamos ler também alguns versículos depois. Efésios capítulo 5, versículo 18. Diz assim: E não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito, ou enchei-vos do Espírito. Ele está dentro de um texto onde o apóstolo Paulo está falando aqui, a partir do versículo 15, portanto, estai atentos, para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos, mas andai em sabedoria, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejais faltos de juízo, mas buscai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito. Pai querido, fala conosco. Senhor, tem misericórdia de nós. A Tua palavra é viva e eficaz, ela não mente. E nós já queremos aprender mais de Ti. Todos os dias nós temos que aprender. Mas além de aprender, Senhor, ajuda-nos a sustentar a Tua palavra em nós. Em nome de Jesus. Amém. Como é que o espiritual pode influenciar o nosso natural? Ou não pode? Como é que eu posso viver uma vida trabalhando, passeando, me casando, tomando conta da minha casa, sendo homem e mulher, estudando, vivendo? Como é que eu posso fazer isso de uma forma influenciada pelo Espírito? Não, mas essas são coisas distintas, pastor. Isso aí são coisas naturais. Quando nós aceitamos Jesus e que Ele entra na nossa vida, e nós pedimos e recebemos o enchimento do Espírito, nós deixamos de ser naturais. Nós somos espirituais. Nós não temos uma vida aqui e uma vida fora daqui. Não devemos ter. Mas nós temos que entender que isso precisa ser feito de uma forma que a gente viva naturalmente através do Espírito. Enrolei muito não, né? Que o Espírito Santo seja visível em nós. Como? Vamos ver isso. Vamos trocar aqui uma ideia. Esse é um texto que eu acho que foi pregado trocentas vezes, né? Aqui na igreja eu tenho certeza já, em muitos lugares. E muitas vezes não é compreendido. Preste atenção quando ele diz assim: estai atentos para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos. Eu vou substituir aqui. Portanto, estai atentos para que o procedimento de vocês que são cheios do Espírito não seja semelhante àqueles que não têm o Espírito. Aqueles que são vazios do Espírito. Eu dei um título para essa mensagem, que é enchei-vos do Espírito. Eu ia colocar essa, mas aí todo mundo enchei-vos, já vai falar de novo de enchimento. E eu chamei a atenção de tanque cheio. Tanque cheio. Ser cheio, aqui, como o apóstolo Paulo passa para nós, e os detalhes que nós vamos ver, não significa você ter mais. Dentro do contexto e dentro de tudo que o próprio apóstolo Paulo, dentro dos princípios de ensino
do apóstolo Paulo e da própria palavra, ser cheio é ser controlado pelo Espírito Santo. Não é você ter mais. Eu estou cheio, eu tenho mais do que... Ser cheio é você estar em todas as partes da sua vida infiltrado com o Espírito Santo. O Espírito Santo infiltrado em todas as áreas da sua vida. Então imagine, eu vou fazer uma brincadeira aqui, não é isso, mas é só para facilitar o entendimento. Você tem Espírito Santo nos dedos, na unha, no cabelo, na orelha, no nariz, na boca, no pé, no braço, no cotovelo. Onde tiver, onde o sangue passar, onde o sangue entrar dentro de você, onde o sangue visitar, você precisa ser cheio do Espírito Santo. O que ele está dizendo é que nenhuma parte só da nossa vida, nenhuma atitude só da nossa vida deve ficar sem o controle do Espírito Santo. E aí nós podemos ser pessoas naturais e agiremos naturalmente através do Espírito Santo. Quantos já entenderam isso? Vamos terminar a pregação então, porque não preciso falar nada, né? Está claro, irmãos? Mas vamos continuar mais um pouquinho. Em Mateus 12:34 diz que a boca fala do que está cheio o coração. E os irmãos sabem que quando fala do coração, na Bíblia, ele fala dos pensamentos, né? O coração, um músculo aqui, está cheio de coisa, não é aquilo que nós aprendemos, e aquilo desce para o coração no sentido de nós amarmos aquilo que estamos pensando, mas a boca fala, ou seja, você é produto daquele, não tem disso, você é produto do meio onde você vive. Isso é relativamente uma verdade. As palavras são impulsionadas de acordo com a reserva que você tem, com aquilo que você tem acumulado. Então, fazendo uma comparação também, se você sabe inglês e pratica o inglês, você fala melhor o inglês. Mas se você deixa, as palavras faltam, né? Peraí, como é que é mesmo isso? Então, se você pratica muito, você tem habilidade e as palavras também no português. Se você lê muito, se você fala muito, se você escreve muito, você tem mais facilidade de verbalizar. As ações saem de acordo com o que está no seu espírito. Agora, espírito com E minúsculo, que é o espírito humano, que é o canal com o qual Deus fala conosco. Deus não fala com o seu corpo, Deus fala com o seu espírito, que atinge o seu corpo e a sua alma. Já estudamos isso aqui. Enchimento de espírito proporciona ações oriundas, vindas do espírito. Já pensou, irmãos, que Deus programa um negócio, vou programar esses homens, esses seres humanos, eles vão me receber, vou enchê-los do Espírito Santo, e eles vão fazer o que eles bem quiserem. Não tem sentido nenhum, mas ao mesmo tempo Ele nos deixa decidir se queremos ou não. Isso é fabuloso. Eu estava pensando essa semana, a propósito disso, de ser obrigado ou não ser obrigado. Algumas pessoas têm assim, eu não sei se é porque ouvem, mas não estudam, não vão a fundo procurar, e passam a repetir aquilo que às vezes algum pregador fala, algum teólogo, né? Não, mas isso aí era na lei. Agora não, agora nós estamos na graça. Então, significa dizer que se você for obrigado, você faz, mas se for por amor, você não faz? A salvação no Antigo Testamento, pode-se dizer, isso depois, quem quiser mais detalhes, vamos conversar, tá? Que foi pela lei. Foi pela graça. Sim. Deus concedeu isso, porque Ele arranjou uma forma da pessoa. Porque, irmão, ninguém pode ser salvo a não ser através de Jesus. Amém ou não amém? E onde estava Jesus no Antigo Testamento? Então, por aquilo que Deus fez, eles acreditaram, e Deus
tributou a eles, deu a eles a salvação por um Jesus que viria. Eles acreditaram, senão, só salvação só a partir de Jesus ali, ó. Todo mundo para trás, Abraão, tu foi para o inferno. Não. Quantos estão entendendo isso? Então eles obedeceram para serem salvos. O que é que eu aprendo? Eu aprendo a obedecer a lei com amor. O Espírito Santo, quando ele nos enche, ele é algo que nos desobriga de atendermos pela lei, mas nos impulsiona e nos enche de um amor muito grande que nos faz ter prazer de cumprir com o coração, com amor. Vamos mais um exemplo? Conheço um casal, 30 anos casado. Mora onde? Mora no país tal. E como é que são? Nunca nenhum traiu. Por quê? Se trair, morre, corta o pescoço. Então ele não traiu porque corta o pescoço. Mas conheço um outro casal que mora num lugar que todo mundo tem 5, 6 casamentos, 10 casamentos. Não, ele é só. Por quê? Porque ele resolveu não trair, ainda que não houvesse lei contrária ou lei que punisse. Quantos estão entendendo? Então, tudo está em volta do amor. O Espírito Santo é uma ferramenta que Deus está nos dando através da graça, ou seja, a graça é uma ferramenta, o Espírito Santo é essa ferramenta poderosa que nos faz vencer todas as circunstâncias adversas. E vencer não significa somente derrotar, mas às vezes passar por cima, achando que está perdendo, mas saindo vivo, ou seja, sobrevivendo pela ação do Espírito Santo. Com que você tem sido abastecido? Eu me lembro que na minha juventude, durante um tempo, trabalhava num lugar onde as pessoas falavam muito palavrão, mas era mais 10 palavras, 11 eram palavrões. Você tem uma ideia? E eu absorvi aquilo. E eu falava muito palavrão. E eu tinha medo de falar palavrão dentro da igreja, porque eu estava impregnado com aquilo, que eu tinha que medir as palavras, porque eu vivia naquele ambiente e deixei aquilo eu ser absorvido por aqueles maus costumes. Mas se você não fala uma palavra em inglês e mudar para os Estados Unidos, não no meio dos brasileiros, mas no meio dos americanos, você vai passar a falar inglês, porque você vai ouvir inglês, você vai ter que ler em inglês. No início você vai ratear e tal, mas você vai falar inglês. Quantos irmãos estão entendendo isso? Então, qual tem sido a nossa forma? Qual tem sido o nosso ambiente? Quais têm sido os termos das nossas palavras? Isso demonstra que você está cheio do Espírito? Antes que você pense que eu estou falando que aquele cheio do Espírito Santo é aquele que não fica bravo. Jesus ficou bravo mais de uma vez. Que aquele que é cheio do Espírito Santo não pode errar. Aliás, até que Jesus volte para nos buscar e nos transformar num corpo incorruptível, nós erraremos. Mas a diferença é que nós temos o Espírito Santo, que nos convence, que nos conserta, que fala o nosso coração. Estar cheio do Espírito Santo. Por que ser cheio do Espírito? Pastor, qual é a vantagem que eu tenho para ser cheio do Espírito Santo? E vou repetir, não é você não ter nada, você não ter uma palavra sua, você ser um fantoche, você está lotado, até porque todos os dias nós saindo, nós vamos gastando. Ela colocou ali um exemplo de um mostrador do tanque de gasolina, né? Se encher e ficar dentro da garagem, não vai gastar. Mas se você sair, vai gastar, e você precisa encher.
O enchimento chama-se renovação. Se nós não nos renovarmos com oração, com leitura, com ações do Espírito Santo, nós vamos cansar, irmão, nós vamos desistir, nós vamos parar. Por que ser cheio do Espírito? Primeiro, para estar alinhado com Deus, para viver uma vida que agrade a Deus. Então, se Deus é Espírito, eu preciso estar cheio do Espírito. Simples. Se Deus fala e Ele é Espírito, e eu preciso adorá-lo em Espírito e em verdade, eu preciso estar alinhado com Ele, e alinhado em todas as partes do meu corpo, em tudo, meu coração, a minha alma, a minha mente, os meus olhos, a minha boca, meus ouvidos, eles precisam estar afeitos ao Espírito Santo. Sendo cheio do Espírito, você sempre terá vitória sobre aquilo que te derrotaria. Isso chama-se ferramenta poderosa. Quando Jesus disse, no mundo tereis aflições, tribulações, comece a pensar o que ele estava dizendo. De vez em quando alguém fala assim, poxa, pastor, essa semana, não sei o que aconteceu o mês passado e tal, e isso assim, eu não sei, eu estou fazendo, eu estou orando, são tribulações, irmãos. Jesus não disse assim, se vocês se afastarem de mim e forem lá me largarem, vocês terão tribulações. Ele disse para os discípulos dele, no mundo tereis tribulações. Se ele deixasse só isso, a gente, poxa, será que vale a pena seguir a Jesus? Mas ele completa, mas tem de bom ânimo, eu tenho a ferramenta. Ele venceu com o quê? Ele venceu uma guerra. Tem de bom ânimo, eu venci. Então, se vocês estão comigo e eu com vocês, vocês têm a ferramenta. Isso é muito importante, nós sabemos. Vamos caminhando um pouquinho mais e vocês vão entender quantas coisas nós deixamos de fazer com o Espírito Santo. Estamos perdendo um tempo tremendo. Ser cheio do Espírito é andar, olha que coisa interessante. Ser cheio do Espírito é andar com um tanque cheio numa estrada que você não conhece. Você precisa ter segurança. Que coisa terrível você estar num lugar e está andando, não vê posto. Você vai hoje tem o GPS, né? Tem um posto a tantos quilômetros, você olha nada, tudo deserto, e você olha e o tanque está chegando ali, ó. Está chegando ali, eu falei, meu Deus do céu, eu não conheço onde eu vou. Mas se ele está com o tanque cheio, e você ainda tem a reserva na mala, com 3, não pode levar gasolina na mala não, tá, irmãos? Só estou te dando, não estraga a minha pregação não. E se você, se você tem ali aqueles galões, né, você não tem problema, você está seguro. Em todas as circunstâncias da nossa vida, nós precisamos ter reservas. E um exemplo são as 10 virgens. A diferença entre elas, todas as 10 eram virgens. Aí alguém diz assim, 10 eram loucas, elas se mostraram loucas. Mas elas não foram escolhidas. Eu quero 5 loucas aqui para formar a minha ideia. Quero 5 loucas e 5. Você é louca? Mostra a loucura. Então vem cá, você é louca, vem cá. Não, elas se mostraram loucas. As 10 dormiram, ou não dormiram. Se você ler o texto, as 10 dormiram. As 10 eram bonitas. Ou o noivo queria virgem feia, com dente faltando, cabelo especulado, todas bonitas. A diferença é que 5 tinham reservas e 5 não tinham reservas. Só isso. Só isso. Tanto que, quando elas estavam dormindo, acordaram e acabou, me empresta. Eu disse, não. A reserva faz toda a diferença. E essa reserva chama-se Espírito Santo. É essa reserva que faz com que nós suportemos agressões
e não nos desviemos do Evangelho. Essa reserva, ou essas reservas, é que fazem com que nós suportemos tribulações, mas não percamos a nossa fé e não deixemos de ver o nosso alvo à frente e buscar a Jesus. É aquela fé que Paulo diz: eu sei em quem tenho crido, estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. É a fé que Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive, e vai chegar um tempo que Ele se levantará e virá em meu socorro. Nessas palavras, essa fé que Abacuque diz: ainda que a terra, nós temos gente boa de Bíblia, querido. Ainda que a terra não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que não haja vacas no curral, ainda, eu tenho um Senhor. Ser cheio do Espírito, irmãos, nos dá intrepidez em tudo que formos fazer. Tudo. Sabe o que é tudo? Aqui está no grego, né? Sabe o que é tudo no grego? Tudo. Tudo que formos fazer. Mas como assim tudo, pastor? Eu sei que tudo é tudo, mas o senhor pode dar um exemplo? Tudo que fizermos, nossas ações, nossas palavras, elas são cheias de autoridade. Você é cheio do Espírito Santo? Você não é medroso, você é corajoso. Não me diga que você é cheio do Espírito Santo e é medroso. Eu vou dizer: tem alguma falha aí, tem algum buraco aí. Destemido, valente, arrojado, audaz, bravo, intrêmulo, que é o contrário de trêmulo, valoroso, animoso, heróico, desassombrado, disposto. Serve tudo, até para a vida secular, para a sua vida natural. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que enfrenta uma entrevista para o emprego com segurança, não com orgulho, não com empáfia, mas ele enfrenta com segurança, porque ele sabe que ele está ali com o propósito de Deus. Se ele vai entrar ou não vai entrar naquela empresa, Deus vai decidir, mas se ele entrar, Deus o colocou. Uma pessoa cheia do Espírito Santo enfrenta as adversidades com autoridade. Querem um exemplo? Uma pessoa cheia do Espírito Santo, quando é afrontado pelo inimigo, por não sei o quê, ele não fala assim: por favor, não faz isso comigo. Mas ele fala assim: em nome de Jesus, em nome de Jesus. Algumas vezes, quando a gente fala o nome de Jesus, tem: em nome de Jesus, em nome de Jesus. Porque esse nome tem poder. E se você é cheio do Espírito Santo, esse poder está em você, porque Ele delegou a você. Não é teu o poder, todo o poder foi dado a Ele, nos céus e na terra, embaixo da terra. Mas Ele te delega. Por quê? Senão não tinha sentido Ele te nomear e te deixar o poder. Você vai, mas vai desarmado. Serve para a vida secular, para todas as coisas. Ser cheio do Espírito Santo nos faz enfrentar as maiores adversidades e superá-las, ainda que percamos. Isso aí eu não consegui, não tive vitória, mas você passa vivo, você transpõe, você passa do lado de lá. E como ser cheio do Espírito? Irmãos, para ser cheio do Espírito você tem que substituir. Aqui tem uma caneca cheia d'água. Eu quero botar leite. Para ser leite puro, eu tenho que tirar essa água daqui. Substituir. Quantos estão entendendo isso? Quando Jesus faz a multiplicação da água em vinho,
Se vocês prestarem atenção no texto, não preciso ler, mas todos vocês conhecem. Diz que quando avisam a ele que tinha acabado, ele falou, espera aí, não chegou a minha hora e tal, mas quando ele vai chegar na hora dele agir, diz que ele olhou e viu ali 6 talhas vazias. Primeira coisa, elas estavam vazias. Segundo, elas estavam limpas, que eram as talhas que eram usadas para a purificação dos judeus. Água que tinha que estar ali. Não podia botar água barrenta. Agora sim, ele disse, enche de água. Mas se ali tem resto de azeite, misturado com leite, com café, não tinha café, não, mas deixa eu botar o café na minha pregação também. Um restinho, ela não estava pronta. Precisava substituir. Então, em Romanos 12:1, diz para nós apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo. O que é isso? O que é o sacrifício? O sacrifício é queimar alguma coisa. Lembra dos animais? Eles levavam lá queimar. Vamos queimar. Mas, irmãos, nós não estamos pedindo que ninguém venha aqui para o altar e taque fogo em si, queima aqui, todo mundo aplaude, chora de alegria, porque o fulano foi queimado. Não, mas é queimar através do fogo do Espírito Santo. O Espírito Santo, além de nos dar esse poder, essa autoridade, ele tem um poder consumidor, ele tem um fogo. Confessar e abrir mão de pecados. Em 1 João 1,9 diz isso. E diz que a falta de confissão impede o fluir do Espírito. Então, irmãos, limpeza vem antes da plenitude. Muitas vezes nós não sabemos, muitas vezes não, nunca sabemos. Quando alguém vem orar e diz, pastor, ora, fulano, ora por mim, eu quero, ou então ela mesma está orando e dizendo assim, eu quero ser cheio do Espírito Santo. E nós estamos orando, Senhor, batiza, o que está acontecendo? O camarada já está aqui. Mas o Senhor está olhando e disse assim, você precisa confessar. Não é que você precisa ser... Irmãos, preguei isso aqui recente, acho que 1 ou 2 domingos atrás. O importante... Não posso falar essa palavra. Deus está mais interessado com a sua confissão do que se você... Não, ele não vai errar. Não, ele sabe que nós vamos errar. Vou repetir. Quando Jesus voltar e nos levar, ele nos dará um corpo incorruptível. Mas até lá nós precisamos do Espírito Santo. É o remédio, eu costumo dizer, quando eu fui um médico há uns anos, e ele disse, rapaz, você está com a pressão alta, você tem agora, vai conviver com isso. Eu falei, qual remédio para curar? Ele disse, não vai curar não. Eu disse, como é que eu faço? Eu vou morrer? Ele disse, não, você vai tomar um remédio. Até o fim da sua vida você vai tomar um remédio, para equilibrar a pressão. Eu chamo esse remédio de Espírito Santo sobre o nosso corpo pecaminoso. Eu tenho que tomar esse remédio até Jesus voltar. Quando ele voltar, eu jogo o remédio fora, eu não preciso mais, porque estarei num corpo sem pressão alta. Estão entendendo? Nós não vamos enxergar o pecado. E por fim, quais são os resultados práticos de uma vida cheia do Espírito? Ah, pastor, essa é que eu quero ouvir. Deixa eu pegar minha caneta aqui, que agora eu vou escrever, pegar meu celular aqui, vou anotar. Uma outra coisa nós vamos repetir, porque já dentro do que falamos, nós mencionamos. Primeiro, qual o resultado? Primeiro resultado, você torna-se uma pessoa segura e exitosa, ou seja, com êxito, em tudo o que faz. Ah, se não fosse assim, irmãos, que vantagem eu teria de seguir a Jesus se eu tenho que resolver os meus problemas do meu jeito? E muitas pessoas estão dando com os burros na água, como diz o ditado, porque estão tentando resolver do seu jeito. Você não vai conseguir. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. E nada no grego quer dizer nada. Nada podeis fazer. Que graça teria eu aceitar Jesus e dizer assim, Jesus, não, fica tranquilo, você vai levar pancada aí, vai quebrar, vai morrer, vai... E olha, mas no céu você estará comigo. Mas não vou ter nenhuma vida abundante, que o Senhor falou, eu vim porque vocês tenham vida abundante, e a vida abundante não é só lá, ela já começa aqui, precisa começar, irmão.
Somos a noiva de Cristo. E que noiva massacrada é essa? Que fica levando pancada o tempo todo. Quando Jesus voltar, disse: Jesus, eu vou entrar com o senhor na igreja, tá? Mas olha a minha cara, toda amassada, já fiz 12 plásticas, porque quebrou o nariz, quebrou o olho, quebrou não sei o quê. Eu vivo, mas eu fiz isso porque eu gostava de você, e por isso que dá pancada mesmo em você, minha noiva. Isso não existe, irmãos. Não significa que você não passará por tribulações, mas que você sempre terá as ferramentas para superá-las. Essa é a vantagem do Espírito. Você vai ter confiança em tudo que fizer. Confiança, você faz. É a confiança que Paulo falou, vamos repetir? Eu sei em quem tenho crido. Isso é uma palavra de confiança. Ele está dizendo, eu sei em quem tenho crido. Porque não será por você, por isso que você tem confiança. Será pelo Espírito. Você trabalha numa empresa muito grande e muito rica, que está com as suas contas totalmente sanadas ou saneadas, tudo ali dentro dos trinques, tudo certinho. Você tem confiança de fazer uma compra? Você é da área de compras, você tem confiança de fazer uma compra? Tem confiança. Mas o dinheiro não é seu. Você está comprando com confiança, porque você sabe que ali tem a resposta. Quando nós temos o Espírito Santo, nós agimos com confiança, nós falamos crendo que vai acontecer. É uma criança dizendo, meu pai vai comprar, ele falou que vai comprar o quê? Vai comprar isso assim, assim, não sabe quanto custa. Ele também não precisa saber. E às vezes o pai não falou, mas o pai fala tantas coisas e mostra tanta proteção, que a criança olha para um carro de 200 mil, ela tem 5 anos de idade, meu pai vai comprar para mim, nem sabe dirigir. Outro resultado prático é a certeza de uma vida frutífera. Irmãos, se você tem o Espírito Santo, ontem conversávamos, eu e a minha esposa, pastora, você e as suas descendências serão alcançadas. Você vê, e tem coisas que você não vai ver, mas elas serão alcançadas. Tem coisas que eu estou vivendo que a minha mãe não viu, mas ela orou. E não vem dizer, ela está lá vendo, está lá orando, olhando para você. Isso não é coisa de crente, tá, irmão? Ela não viu. Se ela vai saber ou não, não sei se vai, também não vou entrar nesse detalhe, mas aconteceu. Sabe por quê? Não é para ela ver, é para todos verem o Deus que ela serviu. E os nossos filhos, nossos filhos já estão sendo abençoados, os nossos netos estão sendo abençoados. Que Deus, pais de adolescentes aqui, os pais de crianças, adolescentes, estudantes, vocês podem dizer isso? Ou, hein? Com tranquilidade? Eu não estou dizendo que eles são perfeitos, eles não vão sofrer um machucado, não vão quebrar um braço, não vão fazer isso, não vão sofrer uma decepção. Não é isso que eu estou dizendo, senão eu ia desdizer aquilo que eu disse aqui na pregação. Mas eles vão passar por isso. Mas, segundo a perseverança deles e o ensino que eles recebem, eles terão a recompensa. Isso é um dos resultados práticos de sermos cheios do Espírito Santo, porque se nós somos cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo sai para ensinar a criança, o Espírito Santo sai para corrigir a criança. Eu não disse das unhas, dos dedos, dos braços, aonde tiver sangue, está saindo. Então, o Espírito Santo vai te dar sabedoria, e eles vão aprender as coisas que precisam aprender. Deixa eu te dizer, se você é cheio do Espírito Santo, você não é desprezar, mas você não precisa ficar aflito
com o que o mundo vai fazer com seus filhos. Eles não vão conseguir fazer. Ou então eu não sirvo a Jesus. Ou eu não conheço Jesus. Sim, pastor, mas a gente fica preocupado. Não, é preocupação, você tem que ter, você é responsável. Uma vez perguntaram a uma cantora gospel, depois ela cantou, ela americana, ela gravou na vida secular, Mahalia Jackson. Não é do meu tempo não, mas eu já peguei ela já bem. E perguntaram assim: quando você vai se apresentar no lugar, como é que você faz? Eu fico nervosa. Mas você tem 45, 50 anos já. Mas é responsabilidade, eu quero fazer a coisa, eu sou responsável, então eu fico muito nervosa, eu tremo. Você pode ficar nervoso, ficar preocupado, isso é uma coisa, mas não fique aflito no sentido de desespero, porque a promessa de Deus para aqueles que são cheios do Espírito é que o Espírito Santo passaria para as demais vasilhas. Você e suas descendências. Outro resultado prático, você tem respostas para todas as suas questões, todas. Mas todas, pastor, meu irmão, você está duvidando de Jesus? Pare de segui-lo. Tem outros deuses por aí, vai lá. Porque se você fizer isso, você desagrada a Deus, Ele fica muito triste com você, de você não acreditar nas promessas dEle. Em todas as questões, há coisas que você não sabe falar, e Ele coloca as palavras na sua boca. Mateus 10, essa nós vamos ler, fizemos algumas citações, mas vamos ler essa aqui. Mateus 10, todavia, versículo 19, todavia quando vos prenderem, aliás antes, acautelai, versículo 17, acautelai dos homens, pois que vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Isso aqui também serve. Você pode não estar sendo levado a um tribunal, ser açoitado, mas você pode estar sendo questionado, e te questionar, colocar em dúvida aquilo que você faz, a sua tese que você defendeu, aquilo que você vai defender na escola ou em algum lugar no seu trabalho. Você pode ser comparado a levar a um tribunal, porque aqui eles estavam acusando injustamente, e há pessoas que querem que nós percamos, há pessoas que, sabe, só porque somos cristãos, as pessoas vêm de uma forma agressiva para tentar derrubar os nossos sonhos. Entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas, sereis levados à presença de governadores e reis por minha causa, para testemunhardes a eles e aos gentios. Todavia, quando vos prenderem, não vos preocupeis em como ou o que deveis falar, pois que naquela hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Versículo 20, isso porque não sois vós que estareis falando, mas o Espírito Santo do vosso Pai é quem se expressará através de vós. O Espírito Santo que está na língua, que está na boca, que está no olho, que está no sangue, que está na unha, que está debaixo da pele, Ele é que vai falar. Quando você é cheio do Espírito Santo, você não tem mais, você é totalmente controlado. Ser cheio do Espírito Santo, então, é ter sempre atitudes movidas pelo Espírito. E algumas vezes as atitudes serão: dê um passo atrás, fique quieto, atitude do Espírito. Outras vezes faça, vai, olha e não faz nada, vá adiante. Outras, ele vai dizer, fale, mas eu vou falar o que eu não sei falar, eu vou colocar palavras na sua boca.
é ser tomado por Ele em tudo quanto fizer, em todas as áreas da sua vida. Isso é ser homem espiritual. E o homem aqui não tem a ver com sexo, é humano. Isso é ser um humano espiritual. Então é possível eu ser espiritual, sendo natural? Lógico. É o que Jesus quer o tempo todo. Você entendeu agora? É isso que Ele quer. Que eu seja um espiritual com vontade de comer uma carne boa, uma picanha. Que eu seja um espiritual que eu goste de estar numa praia agradável, mas eu haja ali do verbo agir com o Espírito. Por quê? Porque eu sou espiritual. Quantos estão entendendo isso? Ser cheio do Espírito é deixar o Senhor tomar o controle. Andar com o tanque cheio é não deixar você ficar na reserva. Algumas pessoas deixam de seguir a Jesus por causa de uma palavra que eles ouviram na igreja. Não tinha reserva. Enquanto foram elogiados, estavam com as lamparinas acesas. Mas quando foram criticados, foi procurar reserva, não tinha. Soltou os cachorros em cima. Alguém disse um dia: eu não vou explodir, mas se pisar no meu pé, mas é se pisar no pé que você vai controlar se você tem a reserva ou não tem a reserva. Quero orar pela sua vida. E queria saber se alguém aqui nesta manhã precisa de uma oração especial sobre qualquer área da sua vida. Você não precisa me dizer. Você fala aí agora assim: Senhor, eu preciso disso. É meu casamento, ou é meu trabalho. Aí eu vou orar para o Senhor te encher do Espírito Santo. E você vai ver como é que vai resvalar lá no trabalho, lá no casamento. Você vai começar a enxergar pelo Espírito as coisas que você estava esperando enxergar pela carne, ou com a carne. Tem alguém que precisa de uma oração assim? Levante a sua mão. Pode abaixar, meu irmão. Pode abaixar. Pode abaixar, meu irmão. Pode abaixar. Pode abaixar. Pode abaixar. Pode abaixar. Nós vamos ficar de pé agora. Eu não vou chamar vocês aqui à frente hoje. Eu vou orar daqui. Eu só pediria, vocês que estão aí, vocês viram quem levantou a mão? Eu já não sei todos mais, mas umas 10, 12, 15 pessoas levantaram a mão. Então, quem estiver perto, por gentileza, dê um apoio aí nessa oração. Tá bom? Pode ser? Não, eu não quero que a pessoa que levantou a mão fique sozinho, de preferência. Se for uma mulher, pega uma outra mulher, vá e fique com ela, por favor. Se for um homem, um outro homem. Pastor, o que é isso? Nada, não é nada, eu só estou pedindo, não é nada. Tá bem? Pode ser? Vamos orar? Agora eu vou dizer a quem, eu vou falar àqueles que levantaram a mão. Creia em nada duvidando. Tenha confiança. Não cabe a você, cabe ao Espírito. Cabe ao Espírito. Ele que vai fazer. Mas você vai agir pelo Espírito. Como é que eu faço, pastor? Na hora que você for enfrentar aquilo, se é um casamento e tal, você fala: Espírito Santo, baixa o arquivo aí para mim. Algo parecido assim. Fala comigo. E ele vai te mostrar. Aí você vai ver as palavras. Está aqui, irmãos. É Mateus, é quem estava falando. Ainda que fosse um apóstolo, mas não era. Era o próprio Jesus. Ele disse: eu vou colocar as palavras na boca. Aí você vai falar. E se for para falar em grego, ele vai te botar em grego. Não foi assim com os apóstolos? Eles falaram e todo mundo ouviu na língua deles, com as línguas diferentes? O que é isso? O Deus mudou agora? Pai, em nome de Jesus, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra foi colocada e não pode voltar vazia. Não é que não pode porque eu não quero, a tua palavra não pode porque o Senhor disse que não pode. Ele disse: não volta para mim vazia. Então, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus,
revela tudo aquilo que precisa ser queimado, mas revela as fraquezas para que eles tomem posse dessa segurança e dessa força que há em Ti, Espírito Santo. Em nome de Jesus, vem agora e restaura vidas, restaura saúdes, restaura casamentos, em nome de Jesus. Espírito Santo, a Tua palavra está prometendo isso, e nós queremos aqui agora tomar posse disso. Nós não queremos ver se é verdade, não, é verdade, está escrito, vai se cumprir, mas às vezes não acontece porque nós não tomamos posse, nós largamos de lado, e às vezes nós temos que ficar em perseverança uns dias, e não aceitamos, desistimos. Pai, em nome de Jesus, que essas vidas que levantaram as mãos, sejam alcançadas agora pelo Teu poder, espíritos de cura, Espírito Santo que vem e traz a cura, espírito de restauração de lares, espírito de restauração de finanças, vem sobre nós, em nome de Jesus. Senhor, agora por fim, a esses e aos demais, vem com Teu Espírito Santo e sopra nos seus ouvidos a palavra, que eles tenham prazer em ler a palavra, em estudar a palavra, em comer a palavra, se saciar com a palavra, que eles possam entender que sem Ti não conseguiremos fazer nada. Senhor, dê a eles fome pela palavra, vontade de estar na igreja junto com os irmãos, participando, abraçando, orando, servindo, Senhor, porque Teu Espírito Santo é um Espírito servidor, Ele serve. Usa-nos, usa a Tua igreja, em nome de Jesus, amém, amém ou não amém? Pode aplaudir o Senhor Jesus? Podem sentar. Podem sentar.